Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Eu espero que hoje não dê ruídos. Estou todos os dias aqui na luta para funcionar esse microfone sem ruídos. Então vamos lá falar sobre o dia de hoje. Hoje é terça-feira, todas as terças são dias regidos por Marte, que é o nosso deus da guerra, das lutas, dos conflitos. Também pode falar sobre o nosso sistema imunológico, fala da nossa capacidade de ataque e de defesa, né? Vai falar sobre a nossa coragem, a nossa força na vida. Aonde a gente tem Marte no nosso mapa pode ser tanto um lugar, né, um tema em que a gente luta, em que a gente tem alguns conflitos, mas também onde a gente tem essa força, tá? Marte, ele tem o seu júbilo na casa 6, que é a casa do dia a dia, então quando Marte está na casa 6, ele fica jubilado, então ele enfrenta essas adversidades, essas lutas do dia a dia, tem essa capacidade de esforço, né, para essas questões diárias. Então, Marte, ele tá no signo de Câncer, ele vai ficar em Câncer até o dia 18 de abril, que vai ser quando ele vai ingressar no signo de Leão. Então, até lá, a gente tá mais voltada para uma ação lunar. Então, traz as características da Lua, que é de cuidado, que é de proteção, que é de nutrição. Então, Marte, ele também pode falar sobre cortes, então pode ser um momento onde a gente está cortando algumas coisas que não estão nos nutrindo. A gente também pode estar nessa busca de mais cuidado, mais proteção com nós mesmas, tá? Então também toda terça é um bom dia pra gente refletir pelo que a gente tem lutado, se essas lutas elas têm valido a pena, se isso tem nos nutrido, a gente tem se sentido acolhida, né? Ou se a gente tem dispersado a nossa energia nessas lutas, a gente tem se desgastado, tá? Então a gente está finalizando essa alunação pisciana, que é esse ciclo da Lua de aproximadamente um mês. Então, no sábado, a Lua, que está minguante, ela vai encontrar o Sol, e toda vez que a Lua encontra o Sol no mesmo signo, no caso vai ser no signo de Áries, a gente começa a fase nova, a alunação ariana, tá? Então, um ciclo para a gente lidar com esses temas de Áries e também com Marte em Câncer, né? Então, Marte em Câncer, que está regendo o signo de Áries, é ele que dá os assuntos. Então, Áries vai falar sobre a nossa energia, sobre a nossa ação, né? Ele tem muita essa semelhança com os temas marciais, porque ele é regido por Marte. E como Marte está em Câncer, eu vejo um ciclo onde a gente vai se voltar mais para essa ação que envolve um cuidado, que envolve essa percepção das nossas necessidades, em utilizar muitas vezes ou o passado ou as nossas emoções como uma gasolina mesmo para se motivar, tá? E essa percepção também dos nossos ciclos, né? Então, Câncer, por ser regido pela Lua, vai falar muito dessa percepção da nossa ciclicidade, de que a gente não tá sempre a mesma, né? Então, perceber também essa relação do nosso corpo com a Lua. Então, muitas vezes, quando a Lua tá minguando, a gente tá minguando junto. É óbvio que sempre vai depender do seu mapa, tá? Mas é legal para você perceber, assim, que você tem ciclos também. Então, tem ciclos mais de extroversão, mais de introspecção, e quanto isso precisa ser acolhido, porque senão isso acaba te desgastando, tá? O Marte em Câncer, então, ele não é um Marte, assim, muito ativo, no sentido de ser direto, né? Porque a gente pensa na água do signo de Câncer, né? Câncer é um signo de água, e ele busca muito esse cuidado, né? Então, às vezes, tem uma dificuldade em ir pra luta, porque às vezes quer cuidar, quer nutrir, né? Então, eu acho que é bem aquele aspecto da água que muitas vezes se desvia da luta, sabe? Então, foge da briga, prefere ir cuidar de si, fazer alguma coisa que seja nutritiva, tá? Então, desde ontem, a Lua está no signo de Aquário. Então, a Lua ela fica cerca de 2 dias e meio em cada um dos signos, né? Durante um mês, ela vai atravessar os 12 signos do zodíaco. E a Lua ela tem essa natureza muito receptiva, muito acolhedora. Então, por onde a Lua passa, ela vai recebendo essas características do signo. Ela recebe, quando ela aspecta algum planeta, ela recebe essas características do planeta, tá? Então, por isso que a gente está sempre olhando para a Lua, falando sobre a Lua, porque daí a gente consegue entender sobre o nosso corpo, as nossas emoções, o ritmo, o clima do dia, o humor do dia, tá? Então, como eu mencionei, ela está em Aquário, que é um signo de ar, então é um signo mental, é um signo fixo, então é que ele se aprofunda nas ideias, se aprofunda nos ideais, tá? Então, pode ser um bom dia, pensando que a Lua está minguante, da gente perceber os nossos pensamentos fixos, aqueles nossos padrões mentais que às vezes estão nos oprimindo, estão nos desgastando e a gente precisa se libertar. Às vezes a gente pode pensar
coisas relacionadas a aquário. Então, aquário às vezes fala sobre tecnologias. Então, às vezes, um ritual de lua minguante é você liberar espaço ali no seu celular, no seu computador, limpar coisas, sabe? Limpar aplicativos. Às vezes, até se você tem tecnologias em casa que você já não usa, então, às vezes, desapegar, se está em bom uso, doar para alguém que precisa, já que aquário também tem essa relação com o coletivo, sabe? Então, às vezes, se conectar com algum ideal, com algum projeto social também pode ser interessante, tá? Deixa eu ver o que mais que eu ia falar. Então, hoje a Lua ela só vai fazer um único aspecto, que é com Júpiter, tá? Um aspecto de trígono, que é um aspecto muito bom. Os aspectos de trígono, eles já têm essa natureza de Júpiter. E Júpiter é o grande benéfico, ele que traz as maiores bênçãos pra gente. Então, fazendo esse aspecto de harmonia, é muito bom. Júpiter vai falar sobre a nossa sorte, vai falar sobre bênçãos, vai falar sobre conhecimento assim mais elevado, nossa filosofia de vida, fala sobre espiritualidade, pode falar sobre viagens, leis, educação. Então, pode ser um bom dia, né? A Lua fazendo esse aspecto com Júpiter para a gente expandir a nossa visão, principalmente da forma com que a gente lida com os temas lunares, então como a gente lida com o nosso corpo, como você tem lidado com os seus sentimentos, tá? Então, podem ser algumas reflexões que vem no dia de hoje. Deixa eu ver o que mais eu escrevi aqui. Aquário, ele rege a panturrilha, né? Os tornozelos, a circulação. Gêmeos, que é onde Júpiter está, ele rege os braços. Então, fala muito das mãos, né? Fala muito dessas habilidades que a gente tem. Então, Gêmeos normalmente tem múltiplas habilidades. Tem essa capacidade também de falar várias línguas, falar várias linguagens. Então, pode ser um bom dia ali pra gente expandir a nossa mente, expandir a nossa forma de comunicação, pensar em outras formas de linguagem, testar, às vezes, outras formas de linguagem. Então, às vezes, fazer um curso, ver uma palestra, ouvir um podcast, sabe? Ter algum aprendizado que vai nos expandir, tá? E como a Lua, ela tá também... Então, tanto o Aquário quanto o Gêmeos são signos de ar, então facilita práticas de meditação, de leitura, de respiração, ouvir sons também... cheiros, né, que também tem a ver com ar, tudo que pode expandir a nossa mente e ter essa expansão assim mental, tá? Deixa eu ver o que mais eu escrevi aqui. Então, a Lua em Aquário, ela tem muito essa busca por uma autonomia emocional. Então, às vezes pode ser importante essa busca de cuidados com a saúde mental, mas também buscar uma rede de apoio, também buscar uma comunidade, sabe? Então, eu vejo que Aquário, muitas vezes, é importante também ter essa sensação de pertencimento, se conectar com outros, né? Nem que seja através das redes sociais. Então, se sentir pertencente, né? Não ficar sempre se isolando, que às vezes acontece isso, porque o Aquário, ele exila o Sol. Então, muitas vezes tem essa tendência a se distanciar emocionalmente, por exemplo. É bom, às vezes, quando a Lua está em Aquário, porque às vezes tem uma certa distância, então às vezes você consegue ter essa análise, consegue observar suas emoções de um ponto de vista mais alheio, né? Então, às vezes, por exemplo, favorece prática de meditação, porque você fica naquele estado assim de, sabe, de observador, de testemunha de si, mas às vezes também te desconecta. Então, às vezes, você fica tão indiferente, tão sem se permitir sentir, que às vezes você se desconecta tanto e perde também esse vínculo. E o que nos conecta com as outras pessoas são as nossas emoções, são os nossos sentimentos. Então, às vezes, se você tem muito Aquário no mapa, pode ser que você sinta isso, né? Às vezes acaba evitando sentir, evitando se conectar, fica indiferente a tudo, né? O que mais que eu ia falar sobre Aquário? Então, Aquário tá a constelação do signo de Aquário, e constelação não é signo, tá, gente? Mas a constelação, o signo foi baseado na constelação. A constelação de Aquário, normalmente, ela é associada com Ganimedes. Ganimedes, ele era o garçom dos deuses. Ele foi raptado por Zeus, por Júpiter, e foi levado para o Olimpo para servir aos deuses. Então, na constelação, ele tá segurando um vaso, né? Então fala desse servir mesmo. Então ele serve aos deuses e também serve à humanidade. Esse vaso ele pode representar tecnologias, então coisas que são construídas para servir as outras pessoas, para servir uma comunidade, para servir a humanidade, sabe? Então pode ser a internet, pode ser um grupo, pode ser algum tipo de engenharia, sabe? Então dependendo de onde você tem Aquário no mapa, você pode ter esse aspecto inventivo ali de criar algo. E tanto Aquário quanto Capricórnio, eles são regidos por Saturno na astrologia tradicional, então eles têm essa conexão com o tempo. Eu vejo que Capricórnio tem mais essa questão com o tempo mais prático, mais material, e às vezes Aquário mais esse tempo assim de
otimizar o tempo, então de buscar tecnologias para ter mais tempo, né? Ou para livrar dessa perda de tempo também, sabe? Então a gente pensar nas inteligências artificiais, por exemplo, né? Para tornar a nossa vida mais fácil, para fazer essas coisas de forma mais rápida também. Então, deixa eu ver o que mais eu escrevi aqui. Eu falei desses aspectos, então, da lua minguante, o que a gente pode liberar, né? Tudo que está nos desgastando. Essa questão, às vezes, de organizar questões tecnológicas também, questões mentais, questões que são prejudiciais num nível mental e, às vezes, até num nível coletivo, tá? Podem ser questões que vêm hoje. E deixa eu ver o que mais. E Aquário está muito conectado com o futuro. E, às vezes, é importante a gente se conectar com o futuro, né? A gente pensar, por exemplo, em questões do meio ambiente, por exemplo. Mas, às vezes, pode trazer uma certa ansiedade, porque está sempre esperando o futuro. Então, também algumas práticas, assim, para a gente se voltar para o agora, para estar aqui, também pode ser importante quando a Lua está em Aquário. Ou também quando tem muitos planetas em signos de ar, porque, às vezes, a mente fica muito forte, sabe? Então, né, fica pensando muito, principalmente porque hoje vai ter esse aspecto com Júpiter em Gêmeos. Então, a gente pode sentir um excesso mental. Então, muitas ideias, né? Júpiter em Gêmeos, então, como eu mencionei, Júpiter, ele é esse aspecto muito fertilizador. Então, ele amplia, ele expande. Quando está em Gêmeos, então, a gente pode pensar nessa expansão das nossas ideias, expansão até da nossa curiosidade, a gente fica mais curiosa, né? Quer entender as coisas, pergunta. Mas, às vezes, são tantas possibilidades que, às vezes, a gente acaba se perdendo, acaba ou desperdiçando ou também dispersando a nossa energia mental, sabe? Então, eu até coloquei também no horóscopo que, às vezes, pode trazer essa falta de tomada de decisão, porque tem várias possibilidades, vários caminhos, daí você não sabe muito bem por onde escolher, né? Vários pensamentos, várias ideias. Então, às vezes, como Gêmeos é regido por Mercúrio, eu penso que, às vezes, processos de escrita podem ajudar, tá? O horário do aspecto oficial vai ser, né, da Lua fazendo trígono com Júpiter, vai ser 15:01, tá? Então, até lá, a Lua tá aplicando esse aspecto. Então, a gente tende a buscar essas atividades jupiteriais, né, de expansão, e também geminianas, de conhecimento, de troca de informações, tá? De aprendizados. Então, eu vejo que favorece também um crescimento, um desenvolvimento emocional, né? A gente buscar eu tô sentindo isso. O que eu posso aprender mais sobre isso? Que ferramentas eu tenho para lidar com isso? Qual que é o meu conhecimento sobre essa emoção? Tá? Às vezes pode ser Júpiter, pode simbolizar professor, mestre, ou uma filosofia de vida, uma espiritualidade, sabe? Então, tudo isso pode ajudar a gente enxergar uma outra forma. Júpiter também fala sobre o estrangeiro. Então, às vezes a gente... Ai, que bom que o áudio tá bom. Obrigada pelo feedback. Então, às vezes, a gente, por exemplo, se conectando com uma cultura estrangeira, às vezes a gente amplia a nossa visão, sabe? Você vê, nossa, aquele país lida de tal forma com a questão da morte, por exemplo, sabe? E daí a gente consegue ver de uma outra forma. Aquela cultura lida com outra forma com o sono, entende? Então, eu acho que isso amplia muito a nossa visão, tá? Ah, e eu esqueci de falar quando eu tava falando do mito de Ganimedes também, o Ganimedes é conhecido, então, como o aguadeiro, o garçom, né? E ele não encosta na água. Então, muitas vezes, tem pessoas que relacionam o signo de Aquário com um signo de água, mas ele não encosta na água, ele só faz esse movimento, ele só transporta a água. Então, também tem essa questão de, às vezes, ele compartilha, ele serve a humanidade, mas, às vezes, ele não se banha nessa água. Então, isso que eu falei também desse distanciamento emocional, né? Que as águas simbolizam muito as nossas emoções. Então é isso, esse é um aspecto bom que vai ter no dia de hoje, de crescimento, né? Pode ser bom para essas trocas, conversas, aprendizados. E aí, 19:03, pode ser que o clima ele fique um pouco mais profundo, intenso. Porque Mercúrio, que é esse planeta que simboliza a nossa mente, as nossas ideias, os nossos pensamentos, vai fazer um sextil com Plutão em Aquário, tá? Então Mercúrio tá retrógrado, tá em Áries, então tá nesse processo de olhar para o passado, mas também tá com pressa, né? Áries é esse primeiro signo de fogo, então tem muita essa energia para resolver as coisas para ontem, né? E Plutão tá em Aquário, que pode falar de medos, né? Plutão pode falar sobre os nossos medos, então medo do futuro, medo do coletivo, medo de tecnologia, opressões mentais, assim, que a gente fica, às vezes, se julgando mentalmente, tá? Por ele estar em Aquário, que tem essas características de ar fixo. Então eu vejo que esse sextil pode ser para a gente ter uma percepção de quais pensamentos a gente tem ficado obcecada, assim,
Para que pensamento a gente tem doado a nossa energia? Às vezes é um pensamento de tipo, eu não consigo fazer isso, eu não sou boa o suficiente, eu nunca dou certo com ninguém, sabe? Eu não tenho energia. Então, perceber esses pensamentos que estão se repetindo para saber o que precisa, esses pensamentos que precisam morrer, sabe? Que precisa de um renascimento. Então, você lidar com isso de uma outra forma. Tá, eu tenho esse medo, essa insegurança. O que eu posso fazer com isso? Como que eu posso transformar isso em poder sobre mim mesma, né? Porque as nossas emoções, os nossos pensamentos, eles são energia. E a gente pode transformar eles ao nosso favor, sabe? Então, onde tem emoção, tem energia. Então eu vejo que esse processo ele facilita esse aspecto facilita o processo de investigação, né, de entender a raiz de muitos pensamentos. Então às vezes eu tenho essa insegurança porque eu cresci num lar que era inseguro, que era instável, sabe? Eu tenho esse sentimento de inadequação porque durante a minha infância eu não tive amigos. Né? Então tem várias questões assim de você trazer esse entendimento, mas também de buscar ferramentas para lidar com isso. Eu tenho medo de falar em público porque eu sempre fui elogiada por ser muito quieta. Sabe? Tem algumas coisas assim, então a gente olha para isso, mas também buscar soluções, né? Mercúrio fala muito sobre isso, a gente buscar uma ferramenta, buscar uma prática, né? Buscar algum entendimento, alguma compreensão, tá? Então esse aspecto ali do Mercúrio retrógrado fazendo sextil com Plutão, às vezes pensar em resoluções, em resolver questões do passado, às vezes dependendo de onde você tem o signo de Áries, onde você tem o signo de Aquário, pode ser em relação a alguma pessoa também, resolvendo algumas pendências. Então cuidar que às vezes traz uma certa intensidade na fala, então às vezes a gente tá falando e tá falando ali por 30 anos, sabe? Tá tendo um expurgo ali, sabe? Vem às vezes como um vulcão mesmo. Mas eu vejo que pode facilitar essas práticas de liberação, né? Então, às vezes, aproveitar para fazer uma prática de meditação ou uma prática de escrita, o que você sente que você consegue soltar um pouco essa energia, esses pensamentos, tá? Então, deixa eu ver se tem algo mais que eu escrevi. Gente, são esses dois aspectos só no dia. Então, a Lua só vai fazer esse aspecto com Júpiter. Daí, 19h03, 7h03 da noite, vai ter esse aspecto de Mercúrio com Plutão. E é isso, então amanhã a gente vai ter uma quadratura com Urano, 7h15, depois a Lua ingressa em Peixes. Mas aí a gente conversa sobre isso amanhã. Então lembrando que as lives elas sempre ficam salvas todos os dias, tanto no Spotify quanto no YouTube. Eu tenho um grupo de meditações tântricas para mulheres, a gente tem práticas todos os dias. Essa semana a gente está muito focada na Lua minguante mesmo, nesses processos de liberação. Então se vocês quiserem entrar, só me mandar um direct. Deixa eu ver se tem algo a mais. E se você for de Áries, ou se você já quiser agendar o seu mapa astrológico, né, o seu mapa de previsões, também tem mais informações ali nos atendimentos. E é isso, gente. Bom dia, boa terça para nós. Aproveitem esse aspecto com Júpiter, que é muito bom mesmo pra gente sentir esse entusiasmo, esse ânimo, né, para se expandir, para ir além do que a gente tá sentindo, para ir além do que a gente está vivenciando agora, né? É um aspecto que é leve, flui, e às vezes daí a gente, por ser tão leve, a gente não busca essa expansão, sabe? Mas percebam ali o que vocês têm sentido, percebam as ferramentas que podem ajudar vocês, principalmente com esse aspecto de Mercúrio também, tá? Então é isso, bom dia!